Uma das maiores dúvidas do cristão é como orar. E nesse vídeo eu queria te instruir, eu queria compartilhar com você princípios e ensinamentos de Jesus para que nos ensina a como orar. Jesus, em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 9, ele nos ensina a oração do Pai Nosso. E provavelmente você já ouviu essa oração antes. Ele nos ensina, quando você for orar, ore desta maneira. Ele diz: Nosso Pai do céu, seja santificado o teu nome, venha o teu reino e que a sua vontade seja feita aqui na terra como ela é feita no céu. Dê-nos hoje novamente o nosso alimento. Perdoe-nos as nossas ofensas, tal como nós temos perdoado aqueles que nos ofenderam. E não nos deixe cair em tentação, mas livre-nos do maligno. Amém. Talvez você tenha ouvido numa versão diferente, e aqui eu posso ter lido de uma forma um pouco diferente de como você está acostumado a ouvir. Mas o intuito deste vídeo é trazer para você princípios práticos de como Jesus nos instrui a termos um tempo de relacionamento com o nosso Pai. Jesus não está dizendo que nós devemos sempre orar estas palavras desta mesma forma, até porque em versículos anteriores ele nos instrui a não usar de vãs repetições, apenas palavras repetidas várias vezes com o intuito de que de tanto falar o nosso Pai nos ouça. Nós precisamos entender e lembrar que oração ela é um diálogo, é um tempo de relacionamento, e no diálogo a gente fala e a gente ouve. Então, também quero te dizer que mais importado do que a qualidade das nossas palavras, Deus está importado com a sinceridade e verdade das nossas palavras. E muitas das vezes a gente vê nós cristãos paralisados na hora de orar porque a gente fala assim: eu não tenho tantas palavras bonitas, eu não sei o que dizer, eu não sei o que de fato falar e agradar a Deus. Na verdade, a Bíblia também declara que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo que habita em nós pega as nossas orações, as nossas palavras e traduz pela verdade do nosso coração diante de Deus. O que o nosso Pai espera de nós é um tempo de relacionamento. Então aqui Jesus está nos dando algumas dicas, algumas instruções do que incluir no nosso tempo de oração com o Pai. Quando ele começa dizendo assim: quando você orar, ore dessa maneira, nosso Pai que está no céu, seja santificado o teu nome, ele está nos ensinando e nos instruindo a começar o nosso tempo com Deus, adorando a Deus, dizendo: nosso Pai, nós temos um Pai, e Ele é santo, Ele é perfeito, Ele é maravilhoso, Ele está no céu, Ele tem o governo de todas as coisas. Nós começamos a nossa oração dando palavras de amor para o nosso Deus. Sabe quais são as palavras de amor, de sinceridade, de verdade, de paixão que você carrega no seu coração para dar para o seu Pai, para o seu Deus, que te salvou, que me salvou, que nos encontrou? Sabe, começamos o nosso tempo de intimidade e relacionamento com Deus adorando a Ele pelaquilo que Ele é. Depois Jesus vai nos dizendo, Ele vai falando assim: ore também dessa forma, venha o teu reino e que seja feita a tua vontade aqui na terra como ela é feita no céu. Mais do que pedidos, mais do que a gente expressar para Deus o que a gente quer, uma das práticas que nós devemos incluir diariamente no nosso tempo com Deus é pedir com que a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, seja impressa em nossas vidas e em nosso coração. Quando a gente fala: Senhor, imprime a tua vontade em mim, nós estamos falando: Senhor, me dá a tua maneira de pensar. Senhor, me dá o teu coração. Senhor, me dá os teus olhos. Senhor, faz queimar em mim aquilo que está queimando no seu coração. Isso aqui são palavras sinceras, palavras simples que você tenha para dizer para Deus, talvez na sua intimidade, dizer assim: Senhor, faz queimar no meu coração o que está queimando no seu. Coloca a sua vontade em mim. Dá-me os teus olhos. Sabe, é importante nós atrairmos a vontade de Deus para a nossa vida. Por isso que no tempo de oração também é importante você incluir a leitura bíblica. Porque quando você lê na palavra de Deus algo que talvez te confronte, ou que você entenda que é a vontade de Deus, mas você não consegue aplicá-la na sua vida, você ora dizendo: Senhor, me ajude a colocar isso em prática na minha vida. Então o Espírito Santo e a palavra de Deus vai estar formando a sua mente e o seu coração. Também ele vai dizer: dê-nos hoje novamente o nosso alimento. Ele está nos ensinando aqui, então, colocarmos os nossos pedidos na oração. Colocarmos e pedimos para Deus a provisão diária. O nosso Pai, Ele sabe tudo o que nós precisamos, mas Ele gosta de ouvir nós pedindo para Ele, para que a gente demonstre para o Senhor a nossa dependência. E Ele é um bom Pai, Ele é um Pai que dá muito mais além daquilo que nós precisamos. E Ele é o nosso provedor. O Senhor jamais nos deixará faltar. Mas quando nós falamos: Senhor, dá-nos o pão nosso de cada dia, nós estamos falando: Senhor, eu quero a tua porção para a minha vida hoje. Então, sabe, que a gente possa ter esse coração dependente de Deus e possa pedir: Senhor, dá-me a minha porção do dia de hoje. Também ele nos instrui dizendo: perdoe as nossas ofensas, tal como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendidos. Nosso tempo de oração precisa ter tempo de arrependimento.
De falar, Senhor, me perdoe pelos meus pecados, me perdoe pelas minhas falhas. Senhor, eu reconheço que sem a sua misericórdia, sem a sua graça, sem o teu Espírito, eu não dou conta. Eu necessito diariamente da sua bondade e misericórdia me alcançando, me encontrando. Pai, perdoa as minhas falhas. Alinha o meu coração com o teu. De tal forma, e aqui é um ponto muito importante na oração, de tal forma como eu perdoo os meus irmãos. Talvez isso não é uma verdade no seu coração, é algo que você precisa incluir nas suas orações. Deus, me ensina a perdoar as pessoas que me ofendem. Me ensine a perdoar as pessoas que talvez de alguma forma, Senhor Deus, me feriram, me ferem, me afetam, ou até mesmo eu que não consigo entender essas pessoas e não consigo talvez respeitar o jeito que elas são. Me dá, Senhor Deus, o teu coração de compaixão, de empatia. Me ensina a perdoar como você me perdoa todos os dias. A nossa oração não deve ser apenas de pedido, ou só para que Deus faça a nossa vontade, mas, como eu disse, alinhar a nossa vontade com a do céu. E Deus tem um coração perdoador. Também nós vamos ver um pouco mais para frente, nesses mesmos versículos, no versículo 14, que Jesus está falando: o seu Pai Celeste perdoará você se vocês perdoarem aqueles que pecaram contra vocês. Mas se vocês se recusarem a perdoar, então o Pai também não perdoará vocês. Então nós precisamos aprender a incluir isso, Senhor. Me ensina a me relacionar com as pessoas da forma como o Senhor se relaciona com elas. Dá-me os teus olhos, o teu coração em direção aos meus irmãos, aos meus familiares e às pessoas que estão comigo. E aí, então, ele termina a oração dizendo, ou praticamente termina, ele fala: também não nos deixe cair em tentação, mas livre-nos do maligno. Eu e você precisamos reconhecer que a tentação, ela bate na nossa porta diariamente. E nós precisamos pedir a proteção de Deus. Senhor, livra-nos do mal. Senhor Deus, afasta de nós tudo aquilo que quer me afastar do Senhor. Protege-me, guarda-me. Eu reconheço o Senhor como o meu guarda, como o meu protetor, como o meu Senhor, o meu cuidador. Senhor Deus, afasta de mim tudo aquilo que quer me afastar de você. Cada um de nós sabe coisas que é o nosso, vamos dizer, o nosso ponto de dificuldade diante de Deus, nosso pecado mais latente. Então, coloque isso diante do Senhor diariamente. Deus, me ajude a vencer isso. Senhor, me esconde dessas tentações. Nós precisamos colocar isso diante do Senhor, para que o Espírito de Deus realmente transforme o nosso coração. E aí, então, Jesus, ele também nos ensina a entregar novamente a adoração a Deus, terminar o nosso tempo de oração exaltando a Deus e engrandecendo a Deus. Então, de forma prática, aqui eu trouxe alguns princípios básicos, mas de forma prática, como eu disse, Deus não está tão interessado na qualidade das tuas palavras, mas na sinceridade do teu coração. Sabe, quando você chegar diante de Deus, muitas das vezes a gente fica preocupado em usar palavras rebuscadas, em usar palavras ricas, contextos, ou até mesmo uma formalidade que distancia a verdade do nosso coração. Seja sincero, seja verdadeiro, não importa o quanto tempo você estiver orando, importa a qualidade do tempo que você está entregando para o seu Deus e a verdade que você está expressando no seu coração. Pode ser gemidos, pode ser choros, pode ser às vezes um suspiro na presença de Deus. Deus entende e Ele vê a sinceridade do seu coração. Sabe, não pare a sua vida devocional, a sua vida de relacionamento com o seu Deus por achar de uma forma racional que você não sabe fazer isso. Entenda que o Espírito Santo, se você já aceitou Jesus, o Espírito Santo está no seu coração e ele te ajuda a se achegar diante de Deus. Por isso também, sempre quando você for orar, abra o seu coração e diga: Espírito Santo, me ajude nesse meu tempo de oração. Espírito Santo, me ajude a orar ao meu Pai. Então você vai ver, se você colocar em prática essas dicas que eu estou te dando, você vai ver a sua vida de oração sendo transformada, sendo mudada, e você vai ver a sua vida espiritual ser diferente. A minha oração é que você cresça na disciplina espiritual da oração e você consiga cada vez mais ter intimidade e relacionamento com o seu Deus. Deus te abençoe e tamo junto.